Eu olhava para aquelas paredes brancas e sentia um orgulho imenso. Cada tijolo daquela casa representava uma noite sem dormir. Eu levantei meu negócio de joias do absoluto zero. Marcos sempre dizia que era apenas um passatempo bobo. Mas foi esse passatempo que pagou nossa mansão moderna. O sol batia no balcão de mármore da cozinha. Eu desenhei cada detalhe daquele espaço para ser perfeito. Marcos estava sentado no sofá com o celular na mão. Ele não trabalhava fazia 6 meses por pura escolha. Dizia que estava esperando a oportunidade de ouro aparecer. Naquele dia eu senti um calafrio estranho no peito. A campainha tocou e ele deu um pulo rápido. Ele não costumava ser prestativo com as visitas em casa. Quando abriu a porta ouvia as vozes de Geraldo. Odete entrou logo atrás criticando o tapete da entrada. Meus sogros nunca esconderam que não gostavam de mim. Eles achavam que Marcos merecia uma mulher de linhagem. Eu era apenas a filha de um humilde relojoeiro. Eles caminhavam pela minha sala como se fossem donos. Marcos sorria para eles de um jeito quase infantil. Preparei um café mesmo sem ter vontade de servir. Fiquei na cozinha ouvindo os sussurros vindo da sala. Eles falavam sobre herança e sobre novos começos promissores. Marcos mencionou que a casa era grande demais para 2. Senti meu sangue gelar enquanto segurava a bandeja firme. Voltei para a sala e Odete me encarou friamente. Ela perguntou se eu ainda perdia tempo com miçangas. Geraldo deu uma risada seca e olhou para Marcos. Eles começaram a medir o tamanho das janelas com olhos. Parecia que estavam avaliando uma mercadoria em um leilão. Marcos então anunciou que os pais viriam nos visitar. Ele disse que seria bom ter a família por perto. Eu tentei argumentar que precisava de silêncio para trabalhar. Ele simplesmente me ignorou e continuou servindo o vinho. Aquelas visitas começaram a acontecer todos os dias da semana. Eles traziam sacolas de lixo e deixavam restos espalhados. Odete mudava meus vasos de lugar sem pedir licença. Geraldo fumava charutos que impregnaram minhas cortinas de seda. Marcos não dizia nada e ainda me chamava de chata. Eu estava virando uma estranha dentro do meu próprio lar. Certa noite eu peguei o extrato bancário de Marcos. Ele estava gastando fortunas em sites de apostas online. O dinheiro que eu dava para as contas sumia rápido. Ele gritou comigo dizendo que eu era muito controladora. Disse que um homem precisava de liberdade para prosperar. Eu comecei a perceber que algo muito maior acontecia. Marcos e os pais se trancavam no escritório por horas. Eles achavam que eu era boba e não percebia nada. Mas eu fui criada entre engrenagens de relógios caros. Eu sei exatamente quando uma peça está fora do lugar. Decidi que não seria a vítima dessa história suja. Antes de dormir eu olhei para o meu jardim iluminado. Eu jurei para mim mesma que ninguém tiraria aquilo. O plano deles já estava em curso, mas o meu também. A guerra silenciosa estava apenas começando naquele castelo frio. Os dias passaram a ser um teste de paciência. Minha casa antes perfumada agora cheirava a cigarro barato. Geraldo e Odete agiam como se eu fosse a inquilina. Eles abriam minha geladeira e reclamavam da comida saudável. Marcos apenas ria das piadas maldosas que eles faziam. Eu trabalhava no meu ateliê tentando manter o foco total. As joias que eu criava eram meu único refúgio seguro. Mas até lá o barulho da TV alta me perseguia. Odete entrava sem bater para pedir favores absurdos agora. Ela queria que eu limpasse a sujeira do cachorro deles. Certo dia eu fingi que tinha saído para trabalhar. Estacionei o carro na esquina e voltei pelos fundos. Entrei pela porta da lavanderia sem fazer qualquer ruído. Ouvi a voz de Marcos vindo da mesa de jantar. Ele falava sobre o valor de mercado da nossa mansão. Geraldo dizia que já tinha vendido a casinha velha deles. Ele afirmava que o dinheiro seria usado para apostas novas. Dizia que Marcos precisava se livrar do peso morto logo. O peso morto no caso era eu e meu trabalho. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair. Eles planejavam anunciar o divórcio assim que vendessem tudo.
Marcos disse que eu não teria direito a nada legalmente. Ele acreditava que a casa estava segura em seu nome. Mal sabia ele que eu já tinha desconfiado meses atrás. Eu via as mensagens no computador dele sobre esse plano. Fiquei paralisada atrás da porta ouvindo as risadas cruéis deles. Eles brindavam com o vinho caro que eu mesma comprei. Odete já escolhia qual quarto seria o seu novo refúgio. Ela queria transformar meu ateliê em uma sala de costura. A audácia daquela mulher não tinha limites para o ego. Saí de fininho sem que ninguém percebesse minha presença ali. Fui direto ao escritório do meu advogado de total confiança. Eu já tinha preparado a transferência do imóvel semanas antes. Passei a escritura para o nome dos meus pais idosos. Era uma manobra legal para proteger meu único patrimônio real. Marcos achava que era o mestre da manipulação e poder. Mas ele esqueceu que eu lido com diamantes brutos sempre. Eu sei identificar uma falha de caráter a quilômetros. Assinei os documentos finais com as mãos firmes e frias. A armadilha estava armada para quem tentasse me derrubar agora. Voltei para casa e agi como se nada tivesse mudado. Marcos tentou ser gentil naquela noite por puro interesse. Ele me trouxe flores murchas e um sorriso de plástico. Perguntou se eu estava feliz com a presença dos pais. Eu sorri de volta com o veneno guardado na alma. Instalei pequenas câmeras escondidas em pontos estratégicos da sala. Eu precisava de provas visuais de cada intenção maligna deles. Cada conversa sobre me expulsar ficava gravada no celular. Eu assistia a tudo de noite enquanto eles dormiam tranquilos. Eles pensavam que eu era presa, mas eu caçava. O próximo passo deles seria trazer o caminhão de mudança. Eu já conseguia prever cada movimento como em um xadrez. Marcos estava cavando o próprio buraco com muita vontade. Eu só precisava esperar o momento certo de empurrar todos. A queda dele seria proporcional ao tamanho da arrogância exibida. Cheguei em casa e vi o enorme caminhão estacionado. O letreiro na lateral anunciava mudanças rápidas e seguras. Vários homens carregavam móveis velhos para dentro do meu hall. Eram poltronas rasgadas e armários de madeira escura e feia. Tudo aquilo destoava completamente da minha decoração clean e moderna. Marcos estava na calçada orientando os carregadores com autoridade. Ele nem sequer me olhou nos olhos quando estacionei. Geraldo e Odete estavam no jardim vigiando cada caixa. Eles pareciam dois generais tomando posse de um território conquistado. Entrei na sala e vi meu sofá de linho sendo arrastado. Eles estavam jogando minhas coisas em um canto qualquer. Odete já estava pendurando quadros religiosos nas minhas paredes brancas. Ela disse que a casa agora teria a cara deles. Afirmou que eu deveria ser grata por ter companhia. Marcos entrou logo em seguida com uma pasta de documentos. Ele colocou os papéis sobre a mesa de jantar de mármore. Sua expressão era de alguém que finalmente tinha o controle. Disse que as coisas haviam mudado de figura naquela tarde. Afirmou que os pais dele haviam comprado a nossa casa. Explicou que o dinheiro da venda já estava em sua conta. Eu olhei para os rostos vitoriosos de cada um ali. Geraldo sorria com os poucos dentes que ainda lhe restavam. Ele disse que agora eu era apenas uma convidada indesejada. Marcos então soltou a frase que ele ensaiou por meses. Ele disse que queria o divórcio e minha saída imediata. Ele empurrou uma folha de papel para eu assinar logo. Disse que eu deveria levar apenas minhas roupas de uso. Afirmou que o ateliê e as joias pertenciam à casa. Odete deu um passo à frente com um olhar maldoso. Ela disse que as minhas ferramentas agora seriam dela também. Eu respirei fundo e senti uma calma quase sobrenatural agora. Não derramei uma única lágrima diante daqueles 3 lobos famintos. Abri minha bolsa e retirei meu próprio envelope pardo lacrado. Marcos franziu a testa sem entender o que eu fazia. Ele achava que eu ia implorar por um teto. Peguei o celular e abri o aplicativo das câmeras escondidas. Mostrei a ele o vídeo da conversa da noite anterior, onde eles planejavam me deixar na rua sem nada legal. O rosto de Marcos começou a perder a cor bronzeada.
Ele gaguejou tentando dizer que aquilo era apenas uma brincadeira. Eu assinei os papéis do divórcio com uma rapidez incrível. Coloquei minha aliança de ouro sobre a mesa de mármore. Olhei para Odete, que já segurava um dos meus vasos caros. Disse que ela poderia aproveitar cada segundo naquele ambiente frio. Mas avisei que o tempo deles estava acabando muito rápido. Marcos gritou dizendo que a casa era dele por direito. Ele afirmou que os pais tinham um contrato de compra assinado. Eu dei um sorriso de lado que o deixou apavorado. Disse que ninguém pode vender o que não lhe pertence. Apontei para a escritura que eu havia acabado de retirar. O documento mostrava que a casa pertencia aos meus pais. A transferência tinha sido feita de forma legal e registrada. A venda que Marcos tentou fazer era nula e criminosa. O silêncio que se seguiu foi o som da vitória. Eles estavam presos em uma casa que não era deles. Marcos olhava para o documento com os olhos esbugalhados. Ele folheava as páginas buscando algum erro jurídico ali. Geraldo arrancou o papel da mão dele com fúria. O velho começou a tremer enquanto lia os nomes registrados. A casa pertencia oficialmente aos meus pais desde o mês passado. Eu me encostei no batente da porta com os braços cruzados. Disse que a festa deles tinha acabado antes do esperado. Odete começou a gritar que aquilo era uma armadilha suja. Ela dizia que eu era uma cobra rasteira e perversa. Eu apenas ri da ironia daquelas palavras vindas dela. Marcos tentou se aproximar com um tom de voz suplicante. Ele disse que poderíamos conversar e resolver tudo em paz. Afirmou que o dinheiro da venda já tinha sido investido. Ele confessou que usou tudo para pagar dívidas de jogo. Os sogros empalideceram ao descobrir que estavam sem um tostão. Geraldo avançou para cima do próprio filho com os punhos cerrados. Ele gritava que o filho tinha acabado com a vida deles. Eles tinham vendido a única propriedade que possuíam no interior. Agora não tinham casa e nem o dinheiro da venda enganosa. O caminhão de mudança ainda estava descarregando lixo na sala. Eu peguei o telefone e disquei o número da polícia. Disse que havia invasores se recusando a sair do meu imóvel. Marcos tentou tirar o celular da minha mão com violência. Eu dei um passo atrás e avisei sobre as câmeras. O mundo dele estava desmoronando em tempo real na tela. Odete começou a chorar e se ajoelhou no chão sujo. Ela implorava para que eu tivesse misericórdia da idade deles. Dizia que não tinham para onde levar aqueles móveis velhos. Eu lembrei a ela sobre o plano de me expulsar. Misericórdia era uma palavra que eles não conheciam antes. Ordenei que os carregadores parassem todo o serviço de imediato. Mandei que colocassem tudo de volta no caminhão da mudança. Os homens olhavam para a confusão sem entender o motivo. Eu mostrei a escritura e eles obedeceram sem questionar nada. Marcos assistia a tudo paralisado no meio do caos total. A polícia chegou e as luzes vermelhas iluminaram o jardim. Os vizinhos saíram para as janelas para assistir ao espetáculo. Apontei para os três e pedi a retirada imediata deles. Eles tentaram argumentar, mas os documentos eram claros e válidos. A lei não protege quem tenta vender o que não possui. Geraldo e Odete foram escoltados para fora debaixo de chuva. Eles carregavam apenas algumas sacolas com roupas e desespero. Marcos me encarou com um ódio que eu nunca esquecerei. Ele disse que eu pagaria caro por aquela humilhação pública. Eu apenas fechei a porta pesada na cara dele com força. Tranquei todas as entradas e ouvi o motor do caminhão. Eles partiram sem rumo para algum abrigo barato ou hotel. O silêncio finalmente retornou para as minhas paredes brancas agora. Caminhei até o meu ateliê e respirei o ar puro. A primeira batalha foi vencida, mas a paz ainda estava longe. Eu sabia que eles tentariam voltar com alguma história nova. Mas eu já estava providenciando uma nova equipe de segurança privada. Ninguém mais entraria no meu templo sem minha permissão real. Sentei na minha cadeira e comecei a desenhar uma joia. O desenho era de uma fênix renascendo das cinzas frias. 1 ano se passou desde aquela noite de chuva. Minha vida se transformou em algo que nunca imaginei.
A casa agora exala apenas paz e criatividade constante. Meus pais moram comigo e cuidam do jardim florido. Minha marca de joias se tornou um sucesso nacional. Abri meu computador para ler as notícias da manhã. O blog de artesanato que criei virou uma referência. Eu ensino outras mulheres a serem independentes e fortes. Minha renda triplicou e não dependo de ninguém mais. Eu sou a única dona do meu próprio destino agora. Fiquei sabendo por conhecidos sobre o paradeiro de Marcos. Ele tentou me processar por danos morais na justiça. Mas as gravações das câmeras destruíram qualquer chance dele. O juiz entendeu que ele agiu com má fé absoluta. Ele foi condenado a pagar as custas do processo caro. Marcos agora vive em um pequeno quarto de fundos. Ele trabalha em um depósito carregando caixas de metal. O vício em apostas tirou o pouco que lhe restava. Geraldo e Odete moram em um abrigo para idosos. Eles dependem da caridade para ter o que comer hoje. Às vezes recebo mensagens dele pedindo uma nova chance. Ele escreve textos longos dizendo que se arrependeu muito. Diz que sente falta da nossa vida e do conforto. Eu apenas apago cada mensagem sem ler até o fim. O passado é um lugar onde eu não pretendo voltar. Certa tarde eu estava saindo de um evento chique. Vi um homem curvado limpando o chão da calçada. Era Marcos com o rosto marcado pelo cansaço extremo. Nossos olhares se cruzaram por apenas um breve segundo. Eu não senti ódio e nem senti qualquer piedade. Ele baixou a cabeça envergonhado com a sua situação. Eu entrei no meu carro novo e segui meu caminho. A vida é um espelho que reflete nossas próprias ações. Ele plantou a ganância e colheu a solidão profunda. Eu plantei trabalho e colhi uma liberdade dourada agora. Hoje vou dar uma palestra para jovens mulheres empreendedoras. Vou falar sobre como identificar pessoas tóxicas no caminho. Vou contar como transformei a traição em combustível puro. Minha história serve de alerta para quem se cala. Ninguém tem o poder de apagar o nosso brilho real. Cheguei no auditório e fui recebida com muitos aplausos. Olhei para o reflexo no vidro e vi Helena vitoriosa. Não sou mais a esposa submissa que servia chás. Sou a mulher que construiu seu castelo com diamantes. A vingança mais doce é simplesmente viver muito bem. Olho para o horizonte e vejo um futuro brilhante vindo. A vida deu voltas e me colocou no topo novamente. Estou pronta para novos desafios e novos grandes sonhos. Meu coração está leve e minha alma está limpa. Obrigada por cada lição que a dor me ensinou.